amadas, eu sou a Milene e esse é mais um vídeo do nosso canal abençoado. E hoje, meus amados e amadas, o tema é começo da vida cristã e como começar a ler a Bíblia. E hoje nesse vídeo vou relatar vários pontos importantes para o começo da vida cristã, como se aproximar de Deus, sobre as renúncias. E para quem não sabe o que é renúncia, eu vou falar daqui a pouco. Então hoje o tema é muito interessante, então preste atenção. E vamos começar o vídeo, já tá começando o vídeo, mas vamos ao tema. Então, começo da vida cristã. Então, sobre o começo da vida cristã, sabemos que durante a nossa vida cristã, você que aceitou Jesus agora, eu quero que você saiba que vai ter que ter muitas renúncias. Renúncias são você deixar de fazer a sua vontade para fazer a de Deus. Você deixar aquilo que você quer para fazer o que Deus quer. São renúncias. Renúncias, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus na sua vida, como seu Salvador, você vai ter que renunciar a algumas coisas, muitas coisas que não estão certas aos olhos de Deus e que não são certas. Então, como você ia vamos dar o exemplo, você ia numa balada ou numa festa católica, com música mundanas e muitas outras coisas. E aí você vai ter que parar de ir naquele local, porque agora você é cristã e tem o dever de se comportar como cristão e de maneira você tem que se comportar como cristão e ser um cristão de verdade. Deixar de usar roupas que não provêm do Espírito Santo de Deus, deixar de usar coisas que não provêm do Espírito Santo de Deus e que são escandalosas, deixar de ir em lugares que um cristão não deve estar. Então, a partir desse momento, você tem que ser... a partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus Cristo, sabe? Você tem que ser um verdadeiro cristão. Então, o que você vai ter que fazer muito na sua vida é renunciar. Quem é cristão sabe, renúncias faz parte da nossa vida. Então, renúncias. Renúncias eu já disse, é você deixar de fazer o que quer, o que gosta, deixar de ir no local que ia. Agora você não vai mais, você não vai fazer mais, você não vai falar mais sobre essas coisas que são erradas por conta de Jesus. E porque agora você tem dever de honrar o seu nome como cristão e honrar o evangelho. Então, aquela balada que você ia antes, agora você não pode ir mais. Aqueles palavreados feios que você falava, não pode falar mais. Aquelas roupas escandalosas que usava, não pode usar mais. Então, são renúncias. Você vai renunciar aquilo que você queria para o que Deus quer. Então, é uma renúncia. E as renúncias são muito bem vistas aos olhos de Deus. Deus fica muito contente, porque a renúncia é uma forma de adoração, porque você vai estar lá renunciando à sua vontade, o que você quer, você vai estar renunciando aquilo por Jesus, você vai estar mostrando que Deus, Jesus e Espírito Santo são os únicos na sua vida que merece toda a honra, toda a glória e que merece o primeiro lugar na sua vida. Então você vai estar mostrando que Deus, Jesus e o Espírito Santo são em primeiro lugar na sua vida, que as demais coisas podem ser tiradas, só Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus que deve permanecer. Então você está mostrando uma adoração, colocando Deus como único e superior na sua vida, único Deus, além que só existe um Deus. E você está colocando Deus ali em primeiro lugar da sua vida, prioridade. Então, é uma adoração, é uma forma de adorar a Deus. Então, eu vou deixar uma palavra lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: educando-nos para que vivamos na era presente, de forma sensata, justa e piedosa, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas. Então aqui está falando, tendo deixado de lado as paixões mundanas, as coisas que você fazia quando era mundano, agora você vai deixar de fazê-las por amor a Jesus e porque você deve honrar o teu nome como cristão. Porque a partir do momento que você se torna cristão, uma coisa que você deve aprender, honre o evangelho. Só falar que é cristão não basta. Você tem que ser um verdadeiro cristão. E não só dentro da igreja. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Agora você tem que ser no mundo, junto com seus colegas, junto na sua faculdade, em todos os lugares, dormindo, acordando. Você tem que ser cristão.
Então, você tem que deixar as demais coisas mundanas para servir a Deus. Você tem que se separar. Você tem que ser separado. Você não pode ser igual o mundo e agir como o mundo. Você tem que ser separado, você tem que ser luz. Então, renúncias é muito importante na vida cristã. Também, um ponto muito importante na vida cristã é jejuar. Jejuar. A partir do momento que você vai jejuando, você vai se tornando mais forte. Porque o jejum e a oração juntos pode vencer qualquer coisa, porque ali você estará se entregando de corpo e alma para Deus, você estará tirando um tempo para Deus. E também, a partir do momento que você jejua e ora, você está ali reconhecendo que Deus pode fazer tudo por você e que você, a partir daquele momento que você está jejuando e orando, você está confiando em Deus e você está adquirindo forças, porque você está se alimentando espiritualmente. Então, você vai estar deixando, no jejum, você vai estar deixando as coisas. Olha, tem pessoas que fazem diferentes jejuns. Tem pessoas que fazem jejum, jejuando e mexendo no celular. Mas um jejum que eu falo 100% é muito bom, eu faço e falo faça também, é o jejum que você deixa o celular, você deixa as redes sociais, você deixa as coisas do mundo e tira um tempo somente para Deus. Você está dando ali prioridade para Deus. Então, tem muita pessoa que jejuma e só deixa de comer. Então, pra mim, não é bem um jejum, é uma dieta, porque você só deixa de comer, mas você vai continuar ali mexendo no celular, redes sociais. Então é bem melhor você fazer um jejum onde você tira um tempo pra Deus na sua vida e vai tirar aquele tempo para orar, para cantar, para louvar. Você pode usar seu celular para louvar, para ver vídeos no YouTube, tudo para a edificação do teu espírito e para a adoração de Deus. Então o jejuar vai te tornar mais forte e vai ser muito bom para sua alma. Então, alimente o seu espírito e não a sua carne. Então, vamos ler lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 16. Que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, palavrinha difícil, pois desfiguram o rosto para parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar ao homem que jejuas, mas a teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aqui está dizendo, quando jejuares, não sai dizendo, eu tô jejuando, igual muitas pessoas fazem para se aparecerem, né? Ou muitas pessoas não fazem para se parecerem, mas acaba fazendo, então não faça. Então, quando for jejuar, ore, fala ali com Deus que você está jejuando, só você e o teu pai. Como fala, entre no quarto, feche a porta e fale com Deus. Então, entre no teu quarto, fale com Deus e, sabe, vai para onde você ir, faça o que você tem que fazer, sem mostrar que você está jejuando. E ó, uma pessoa te oferece uma coisa pra comer, não precisa você falar, eu tô jejuando. É só você falar, não quero, obrigada, hoje não. Então, não precisa você falar que tá jejuando, entendeu? Igual aqui tá dizendo, os fariseus, eles saíam mostrando que estavam jejuando para se aparecerem. Então, aqui está dizendo, e eles já recebiam a sua recompensa se apareceram. A recompensa deles era o aparecimento deles. E aqui está dizendo, quando jejuares, fale somente com teu pai, com Deus. E aí Jesus vai te recompensar publicamente para todos. Entendeu? Então, não faça como os fariseus. Não precisa você sair falando que está jejuando. Jejue. E Deus está lá vindo. É o que importa. E mais um ponto importante é buscar ser íntimo de Deus. Buscar ser íntimo de Deus. Aí você pergunta, como é que busca ser íntimo de Deus? Então, buscar ser íntimo de Deus é a oração. A oração é a chave para você buscar ser íntimo de Deus. Não tem como você ser íntimo de uma pessoa sem ter conversa. Tipo, uma pessoa pode falar dela pra você, falar tipo, fulano de tal, é legal, é gente boa e tal. Mas você não vai ser íntimo daquela pessoa e não vai ter uma amizade com aquela pessoa se você não conversar com ela.
Então, a mesma coisa acontece. Perdão, como eu ia dizendo, a mesma coisa acontece com você e Deus. Se você não buscar conversar com Deus, não tem como você ser íntimo de Deus. Se você não buscar ser próximo de Deus, você não vai conseguir ser íntimo de Deus. Então, a oração é a chave para você ser íntimo de Deus, porque você vai estar ali conversando com Deus. Então, você tem que jejuar para que você possa também ser íntimo de Deus, porque ali você vai estar fazendo sacrifício. Jejuar é muito bom para você ser íntimo de Deus. E ler a Bíblia. Como é que você consegue ser próximo de alguém e ser íntimo de alguém se você não sabe nada sobre a pessoa? Então, é o mesmo com você e Deus. Como você pode ser próximo, íntimo de Deus, se você não sabe de Deus? Então, ore, leia a Bíblia, jejue. Leia a Bíblia, que aqui está dizendo, está descrito muita coisa sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo. Aqui você vai conseguir entender muito sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, ore. Para você conversar com Deus, ore, jejue e leia a palavra. Então, é muito importante. Segundo ponto que eu segundo ponto? Não, segundo ponto não. Outro ponto muito importante é a salvação. A salvação. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você está salvo. Você ali vai estar como no batismo, ali quando você entra na água, você morre para o mundo e vive para Cristo. Então todos os seus pecados a partir que foram feitos antes do batismo são perdoados. E depois, aí agora você vai estar sem pecados, claro. Até poucos momentos, né? Porque nós humanos somos falhos pecadores, logamente acabamos pecando. Mas pecar, assim, não é normal. Assim, não é normal no sentido, você não deve pensar que pecar é normal e ir pecando. Mas a gente acaba pecando porque somos falhos e pecadores. Mas devemos orar e pedir a Deus para que a gente não peque. Para que a gente, tente não pecar. Então, a salvação. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você vai estar ali se tornando uma nova pessoa. Você estará morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Então, a salvação você adquire a partir daquele momento. Só que você tem que continuar lutando pela sua salvação. Por quê? Porque se você deixar de buscar o Senhor, deixar de servir, se tornar uma pessoa desleixada no evangelho e deixar de servir o Senhor, corre o risco de você perder a sua salvação. Então, a salvação, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você adquire a sua salvação, mas com o tempo você tem que continuar, com o tempo pode ocorrer de você perder a sua salvação, então você tem que continuar lutando por ela. Você tem que continuar lutando pela sua salvação. Perdão, é que hoje eu tô com a garganta ruim. Mas você tem que continuar lutando pela sua salvação. E continuar lutando pela sua salvação, continuar buscando a Deus, continuar buscando cada vez mais pecar menos. Então, a sua salvação, como eu disse, a partir daquele momento você vai estar salvo. Mas você tem uma longa vida aí para você buscar pela sua salvação. E você tem que continuar persistindo, seguindo os caminhos certos, seguindo a Bíblia, que é a palavra de Deus, e vigiando. E cada vez mais buscando a sua salvação, porque corre o risco, como eu já disse, de perdermos a nossa salvação. Então temos que continuar buscando o Senhor. E eu vou ler lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 36, que diz assim: Tu me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandeceu. Então aqui quer dizer que Deus nos deu o escudo da nossa salvação, como eu disse, e da nossa proteção. Que escudo aqui quer dizer proteção. E tua brandura me engrandeceu, que quer dizer a gente prosperar na vida espiritual. Então, esse é o versículo que eu quero deixar. E também
E também falar aqui que no começo da vida cristã pode começar pode começar sendo difícil para você largar as coisas que você fazia, que você ainda faz, né, irmãos? Exigir, mas largue tudo por Jesus, vale muito a pena. E ainda mais quando encontrarmos com Jesus e irmos morar no céu, vale muito a pena deixar tudo por Jesus. Então, deixe tudo por Jesus, vai valer a pena. Peça a Deus força, peça a Deus para te ajudar, deixar essas coisas mudanas, as coisas que são erradas de lado por Jesus. E agora vamos falar sobre o tema como começar a ler a Bíblia. Então, meu irmão anotou, listou alguns pontos muito importantes aqui. E eu vou estar lendo, que é assim. O crente deve, primeiramente, procurar a origem do universo, do mundo e da raça humana em Gênesis. Então, Gênesis, você deve começar a ler por Gênesis, porque Gênesis aqui diz como Deus criou o mundo, como foi o primeiro ser humano, como a mulher existiu, e como começou tudo. Então, Gênesis como podemos dizer assim, é a raiz de tudo aqui para entendermos. Então, leia Gênesis, é muito importante. E aqui, a origem do mundo e da raça humana em Gênesis. Vê a origem do pecado, por onde começou a origem do pecado, que começa lá no Jardim do Éden. Então, que está lá no livro de Gênesis. Então, leia. E da raça humana, e da raça humana. E a promessa de Jesus, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que eu vou estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás seu calcanhar. Segundo, é bom estudar a nação de Israel, sua origem e promessas, e que dessa nação viria o Senhor. Terceiro, é necessário ler os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, pois nesses livros se encontram os ensinamentos de Jesus, sua história, sua crucificação, sua ressurreição e sua subida aos céus. E a promessa de voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, graças a Deus. Quarto, nas cartas de Paulo as cartas de Paulo e tudo sobre a conduta que o crente deve ter por toda a sua vida. Então é muito importante ler. Quinto, também é bom procurar ler cada livro da Bíblia em ordem cronológica e histórica, já que isso ajuda em uma melhor compreensão dos fatos descritos. Então é muito importante você ler cada livro da Bíblia, porque aí você vai saber, como aconteceu, o que veio depois, como aquilo terminou. Então é muito importante ler, porque como vamos saber do início, como vamos saber do final, como começou aquele final sem ler o início, entendeu? Então é muito importante. Tão importante como conhecer o plano da salvação, que também é muito importante. É muito importante. É preciso conhecer o livro de Apocalipse, já que é nele que se concentra a revelação dos fins dos tempos. Que diz como será o fim do tempo, que diz como acontecerá tudo. Então é muito importante ler Apocalipse. Então, aqui está falando. Então, leia a palavra de Deus, busque entender cada vez mais. Se não entendeu, peça a Deus para abrir sua mente, para você entender mais. Igual quando eu aceitei Jesus e um tempo depois eu não conseguia entender, mas hoje em dia eu tenho uma compreensão melhor da Bíblia. Então peça a Deus para te ajudar, porque Deus vai abrir sua mente para você entender a palavra do Senhor e compreender
o que aconteceu, como acabou. Então é muito importante ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, procure entender cada vez mais. E comece a ler, sabe? Comece a ler, claro, em ordem cronológica. Claro, tem pessoas que, o que eu ia falar agora tem pessoas que leem de diferentes maneiras. Tipo, tem pessoas que leem, tipo, abre a Bíblia e pede uma palavra. Tem pessoas que leem em ordem cronológica. Tem pessoas que já preferem escolher um livro exato para ler aquele mês ou aquela semana. Mas procure ler em ordem cronológica, entender como aconteceu, como acabou, o que veio depois. É muito importante entender tudo direitinho. Então, procure ler em ordem cronológica, até porque ler a Bíblia é muito bom, vai te ajudar no conhecimento do mundo espiritual e como tudo aconteceu, então é muito importante. Então, amados e amadas, esse foi o tema de hoje, os dois temas em um de hoje. Desde já agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez gravando o vídeo, a minha família que sempre me apoia a gravar os vídeos, e agradeço também a Érica, que fez a vinheta, que fez a editação da capa e também deu a ideia para o tema de hoje. Muito obrigada, Érica. Beijão. Muito obrigada, Deus te abençoe. E muito obrigada. E agradeço a todos que viram o vídeo, vieram, não sei, gente. Nossa. Mas agradeço a todos que viram o vídeo. Enfim, acertei a palavra. E que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar para os seus amigos. E sempre vim ver os vídeos. Que Deus abençoe, que Deus possa tocar no seu coração e cada vez mais que você possa aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês muito, muito mesmo. E se você ainda não aceitou Jesus, o que você está esperando? O tempo está acabando. Aproveite quanto há tempo, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E depois que Jesus voltar e a igreja subir, a salvação vai ser muito mais difícil. Aqui você tem o livre-arbítrio de escolher como, assim, de escolher bem, sabe? Você tem toda essa liberdade. Deus está dando a liberdade, proporcionando a liberdade. E não perca essa chance. Aproveite que você pode buscar agora o Senhor, servir o Senhor em tempo de graça. Por mais que está acontecendo coisa, é um tempo bom para buscar o Senhor. É o tempo de graça, que Deus está aqui cuidando da terra. Depois que a igreja subir, Jesus ir buscar sua noiva, a igreja subir, aí vai ser difícil conseguir a salvação. Então busca o Senhor e Deus te abençoe muito, muito mesmo. Então, amados e amadas, muito obrigada por tudo. Deus os abençoe. Deixe sugestões de vídeo aqui embaixo. Deus abençoe muito. E a partir da semana que vem vai ter 2 vídeos por semana. Vai ser um de autoajuda para ajudar as pessoas que precisam. E o vídeo, sabe, cristão. Claro, os dois vai ser cristão. Eu não vou deixar de falar de Jesus. Não perco nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Então, Deus os abençoe muito. Deus os abençoe muito, muito mesmo. E tenha um ótimo fim de semana, que amanhã já é sexta. Tenha um ótimo fim de semana. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Senhor Jesus. Um beijão para todos em Cristo Jesus e tchau.